Hoje eu quero falar um pouco sobre a importância de cada um de nós termos um inimigo. Engraçado, eu não ouvi nenhum glória a Deus, querido. Isso é fé. É glorificar antes de saber o que vem pela frente. Mas você sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que Deus faz é perfeito. Amém, queridos? Até o inferno é perfeito. Quem foi que criou o inferno? Deus. E por que o inferno é perfeito? O inferno é perfeito porque ele foi criado com um propósito. Qual o propósito? O propósito de ser o lugar onde todo aquele que não adorar o Senhor um dia vai morar a sua eternidade. E se o inferno será um lugar onde vai receber as pessoas que tiveram oportunidades 1.000, 1 milhão de oportunidades e não aceitaram a Jesus, o inferno, ele é um lugar perfeito. Não perfeito para nós, amém, querido? Para nós que somos salvos, ele não é perfeito, porque nós não vamos para lá. Mas ele não deixa de ser perfeito para o propósito e o cumprimento da palavra de Deus. Então hoje, quando eu estava essa manhã com Deus, primeiro que na semana eu e a pastora estávamos falando um pouco sobre o livro de Esther. E hoje pela manhã Deus estava falando algumas coisas no meu coração e eu então comecei a escrever o que eu vou falar com você hoje. Nós vamos aprender como lidar com os nossos inimigos, porque existe uma importância nas nossas vidas de termos um inimigo. Eu me lembrei, na Páscoa nós fomos na casa da minha sogra, almoçamos lá, e tinha bacalhau. Quem gosta de bacalhau, diga glória a Deus aí, querido. Eu também gosto de bacalhau. Sexta-feira da Paixão. Não porque aí não come carne, se fosse para churrasco eu também iria. Mas tinha um bacalhau lá e aí eu estava contando para minha esposa. Um dia eu estava em Portugal e o reverendo Messias, que vocês conhecem, meu amigo, ele disse assim: olha, Marinho, 99% dos bacalhau que vai para o mundo inteiro, ele é da Noruega, inclusive o daqui, porque lá em Portugal eles fizeram um bacalhau, nós falamos, o bacalhau português é uma delícia. Na verdade é o mesmo bacalhau, é a forma de fazer. Tem a forma portuguesa de fazer o bacalhau, mas a grande maioria vem da Noruega. Mas aí ele começou a falar algo que eu achei muito interessante, porque eu acho que foi ele que me falou, não lembro, ou se eu li em algum lugar, algum dia, mas eu aprendi algo, que antigamente para você transportar o bacalhau era muito caro. Por quê? Por conta da distância. Para você manter o bacalhau fresco em longas distâncias, havia um custo muito alto. Então, para você, até ele ser transportado, ele chegava em alguns países não tão fresco, então ele perdia o seu valor. Então alguém teve uma ideia um dia de colocar bacalhau vivo dentro de grandes tanques para serem transportados com o seu inimigo dentro do mesmo tanque. Por quê? Porque dessa forma eles conseguiriam fazer com que o bacalhau, ele fugindo do seu inimigo, e segundo o que eles me falaram, que o maior inimigo do bacalhau é o bagre, eu nem sabia disso, mas por conta dele ter que estar fugindo a todo momento, ele se mantinha fresco até chegar ao seu destino. E eu pude entender um pouco, eu me lembrei dessa história, e eu disse: Senhor, olha como é importante nós termos inimigos na nossa vida, porque nós vamos nos manter frescos para Deus, amém, queridos? Nós vamos nos manter acesos, nós vamos ficar alertas, nós vamos ficar atentos, e eu quero falar um pouquinho sobre isso. E aí Deus me trouxe esse texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 16, põe o versículo 16, que ele diz assim, conservai permanentemente a vossa alegria. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, conserve permanentemente a sua alegria.
Oh, aleluia! A Bíblia diz: conservai permanentemente a vossa alegria. Olha só o que a Bíblia diz, versículo 17: orai constantemente. Orai constantemente. Deixa eu dar uma pergunta antes de ler o 16, o 17, não, o 18. Se você não está encaixado nisso, talvez você esteja precisando de um bagre na sua vida. Quem entende isso, diga amém, querida. Orai constantemente. Agora veja bem, versículo de número 18: dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Uau! A Bíblia diz: dai graças em toda e qualquer circunstância. Hoje eu passei um vídeo convidando pessoas para estar aqui, e eu usei esse texto, e eu disse algo que eu quero repetir aqui essa noite: conservar permanentemente a vossa alegria não é uma tarefa fácil. Orai constantemente não é uma tarefa fácil. Agora parece que piorou o negócio. Dai graças em toda e qualquer circunstância. Espera aí, queridos. Dai graças a Deus quando tudo está bem, é fácil. Mas a Bíblia diz que nós não podemos dar graças a Deus somente quando as coisas estão bem. A Bíblia diz que nós devemos dar graças em toda a circunstância. Isso significa que mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de luta, nós temos que glorificar ao Senhor. E eu vou te falar que este aqui é o final, não é o começo. Por quê? Porque quando você já está nesse nível, querido, você já passou por uma série de coisas, você já venceu o inimigo, essa é a verdade. Você já entendeu quem é você em Cristo Jesus. Mas até nós chegarmos neste ponto, dar graças a Deus em toda e qualquer circunstância, existem etapas na nossa vida que nós vamos ter que vencer, e não é fácil vencermos essas etapas. Agora sim eu quero convidar você para ir para o livro de Esther, porque eu quero compartilhar algo com você sobre a vida de Esther, e você vai aprender comigo nessa manhã, e eu vou aprender com vocês, a importância de nós termos inimigos na nossa vida, e aprender a lidar com esses inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso eu quero projetar o capítulo 3 de Esther. A Bíblia diz assim, Esther 3: passados esses acontecimentos, o rei Assuero engrandeceu diante de todos a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, exaltando dignamente, e lhe concedeu preeminência sobre todos os ilustres oficiais, os seus colegas. Todos os nobres oficiais do palácio real curvavam-se, prostravam-se diante de Amã, de acordo com as ordens do rei. Contudo, Mardoqueu não se curvava nem se prostrava diante dele. Então alguns oficiais do rei que estavam à porta do palácio observavam a atitude de Mardoqueu, e então os questionavam: por que motivo desobedeces a ordem do rei? E visto que lhe indagavam sobre o mesmo assunto dia após dia, e notando que ele não lhes dava atenção, mas apenas respondia que era judeu, foram contar o que estava se passando a Amã, a fim de verificar se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado pelo fato dele ser judeu. E quando Amã constatou que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, ficou muito indignado. Todavia, assim que soube a que povo Mardoqueu pertencia, achou que não bastaria tirar a vida apenas de um judeu, e por esse motivo Amã procurou uma maneira de matar todos os judeus,
o povo de Mardoqueu em todo o império. Vamos acelerar um pouquinho. Versículo de número 9. Se for do agrado do rei, decrete-se. Então, só para você poder entender, então Amã agora ele vai argumentar diante do rei, né? E vai pedir para que todo mundo se prostre. Agora vamos ler o versículo de número 9. Se for do agrado do rei, decrete que sejam imediatamente aniquilados, e eu depositarei 350 toneladas de prata na tesouraria real para financiar aqueles que serão responsáveis pelo extermínio dessa gente. Ou seja, Amã estava querendo aniquilar todos os judeus. Versículo 10. Considerando as palavras e a proposta que ouviram, o rei tirou seu anel do dedo, entregou a Amã, e o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e declarou: conserva teu dinheiro contigo para teus fins, quanto a este povo é teu, faça o que tu quiseres. Nós vamos ler até aqui, já basta, e eu vou explicando para nós ganharmos tempo. Mas hoje eu quero falar algo para você que muitas vezes para nós é melhor termos um inimigo do que um amigo. Acredite no que eu vou dizer para você. Eu sempre falo aqui que às vezes eu aprendo com o erro das outras pessoas. Talvez a grande maioria das pessoas aqui. Você olha o erro, você vê o que está acontecendo, e aquilo você pega para a sua vida como ensinamento para você não cair, para você não fazer a mesma coisa. E eu digo também que às vezes, melhor do que você ter um amigo, que às vezes é teu amigo, mas que vai ficar quieto, que não vai te dar direção, às vezes é melhor ter um inimigo na sua vida, porque você vai aprender com aquela situação. Existem coisas na nossa vida que nós não entendemos o porquê estamos passando, o porquê estamos vivendo aquilo, mas aquilo é um propósito da parte de Deus para nos edificar, para fazer com que cada um de nós venhamos crescer no Senhor. Bom, você conhece a história de Esther. Eu não vou perder muito tempo aqui falando, porque o nosso tempo é curto agora, mas você conhece a história de Esther, porque Vaste era a mulher do rei Assuero, não era qualquer rei, era um rei que a Bíblia diz que reinava desde a Pérsia até a Índia. Ele governava muita coisa naquela época, era rei sobre muitas nações. Mas a Bíblia diz que um dia a rainha Vaste, ela recusa-se a entrar na presença do rei. É lógico, o livro de Esther, ele é rico, ele é conhecido como o livro do favor, apesar de que se você ler o livro inteiro de Esther, você não vai achar a palavra Deus escrito neste livro. Mas esse livro é um livro tão profundo, é um livro que remete tudo ao mover de Deus nas nossas vidas. Se você olhar essa história da rainha Vaste, e aí foram atrás para arrumar uma outra rainha, porque Vaste se nega a entrar, você poderia comparar essa história com a nossa história, porque o Senhor escolheu a sua rainha, que seria a igreja dos judeus, seriam os judeus, para ser a rainha do Senhor, mas os judeus, por se recusarem a estar na presença do rei, então ele escolhe a nós, que somos Esther. Mas não é só isso que eu quero falar, não é sobre essa revelação que eu quero compartilhar com você. A Bíblia diz que por conta da recusa da rainha Vaste, o rei recebe orientação dos seus conselheiros, para que fosse sobre as províncias e trouxesse a eles mulheres virgens, e elas iriam passar por um período de 1 ano, passando por tratamento, sobre óleos, especiarias, sobre perfumes, tudo que havia de algo de especial naquela época, eles iriam tratar essa rainha. Querido, eu fico imaginando quanta mulher hoje iria se escrever, quando falasse assim: olha, quem for escolhida a ir agora para o palácio do rei Assuero, ela vai ter todos os dias banho de perfume, vai ter cabeleireiro e lá vontade para ela, roupas novas para ela. Eu ia ficar com medo de perder minha mulher. Mas a Bíblia diz então que saem nas províncias, pegam, e uma dessas mulheres que foi levada para lá era Esther. E a Bíblia diz, você conhece um pouco da história, que Esther agora ela é reconhecida, ela é escolhida para ser a esposa
do rei Assuero. Só que quando a rainha Esther chega lá, você não pense que tudo foi muito fácil na vida dela. Por quê? Porque Esther, ela vem de uma família onde ela não tinha pai, não tinha mãe. Esther era órfã. Ela vinha apesar de morar na Pérsia, a rainha Esther era uma judia. E por conta disso, ela oculta a sua verdadeira identidade durante um bom tempo. Ela não fala para ninguém que ela era judia. Por quê? Porque ela não queria ser desaprovada logo de começo. Ela entra ali como uma camponesa judia, e agora Deus vai trabalhar para que ela se torne a rainha do rei Assuero. Ela entra ali como uma escrava. E isso tem algo tão profundo. Eu falei para minha esposa hoje, quando eu estava preparando, minha esposa tinha acabado de chegar da escola de ministério, e eu disse para ela, isso aqui é algo tremendo, porque tem tudo a ver com as nossas vidas. Nós também um dia éramos escravos, um dia cheirávamos como camponeses, cheirávamos terra, cheirávamos obra da nossa carne. E aí a Bíblia diz que o Senhor nos chamou, Deus nos introduziu no seu palácio real e nos tirou da escravidão e fez de nós a sua igreja, a sua noiva, a sua rainha. Ele nos tratou e tem nos tratado pelo Amã atual, que é o Espírito Santo, com mirra, com especiarias, para que cada dia que passe nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Todos os dias. Agora nós vamos passar a ter um novo cheiro, uma nova identidade, as nossas vestes vão mudar, a nossa fala vai mudar, a nossa forma de se portar vai mudar, tudo em nós começou a ser transformado. E agora a rainha Esther, querido, mesmo tendo algo desfavorável, mesmo ela chegando ali como uma rainha, querido, ela passando por alguns problemas, por não ter pai, não ter mãe, eu acredito que se Deus transformou ela numa rainha, Deus pode fazer isso com qualquer pessoa. Você que está aqui essa noite, não importa como você veio, Deus aceita você do jeito que você é. E eu posso garantir para você, Ele vai fazer você morar no palácio real, vai vestir você com manto de justiça, vai perfumar você, querido, ou querida, e você vai se tornar alguém como a rainha Esther se tornou. Agora no capítulo 3 que nós vemos, a rainha Esther já é rainha. Agora ela já não tem mais as preocupações que ela tinha na sua vida natural. Talvez a rainha Esther cresceu com alguns problemas, alguns complexos. Não tinha mãe, não tinha pai. Você imagina alguém crescer sem mãe e sem pai? A rainha Esther, como você sabe, foi criada pelo seu tio, que era o Mardoqueu. Mardoqueu fica desesperado, porque leva ela para ele, ela era uma filha. Leva. Talvez a rainha Esther chega naquele palácio, querido, com muitos traumas, muitos problemas naturais. Mas agora no capítulo 3, esses problemas naturais já não fazem mais parte da vida dela. Agora a rainha Esther vai ter um outro tipo de problema. E o que eu quero trazer para você com isso é que um dia Deus te tirou da escravidão, Deus te tirou do mundo, Deus te tirou lá do lamaçal do pecado, Deus trocou as suas vestes, e aí quando você chega na igreja, você fala, agora eu já estou no palácio, agora eu conheço Deus, agora acabou os meus problemas. Não significa que o meu problema e o teu problema acabou. Não é porque nós nos tornamos cristãos que os nossos problemas acabaram. A rainha Esther agora, querido, você pode imaginar quantas pessoas trabalham para ela, quantas pessoas ela tem à disposição dela, quanto dinheiro agora tem à disposição da rainha Esther. Querido, era a mesma coisa que chegar com um cartão sem limites e dar na mão da rainha e falar assim, ó, você pode usar o tanto que você quiser. Imagina. Compre quantas sandálias você quiser, quantas roupas você quiser, vai no shopping que você quiser, aproveite, está aqui, ó, não tem limites. E aí você pode pensar, acabou os problemas, acabou, agora já não tem mais dificuldade. Muitas vezes, quantas pessoas chegam na igreja, ou procuram a igreja a fim de sanar os seus problemas, e quando chega na igreja, ela acha que não vai ter mais problemas, e isso não é uma verdade. Tem ministério que fala que quando você chegar na casa de Deus, acabou os seus problemas. E eu vou dizer para você, querido, isso é mentira. Isso não é verdade.
Quando você chega na casa de Deus, tem igreja que fala assim, vem para a casa de Deus, você vai ter barco, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E eu vou falar uma coisa para você. Se você chegar na casa de Deus, você vai cheirar agora como um rei ou como uma rainha. Você vai se vestir como tal. Você vai cheirar como eles. Mas não significa que os seus problemas acabaram. E a Bíblia diz aqui que agora Esther, ela tem um problema. Porque Mardoqueu, apesar de ser tio, ele era como um pai para ela. Ele fica lá na porta do palácio. E ele sabe, procurando uma oportunidade para poder falar com a rainha. Não era qualquer um que ia entrar no palácio. Porque ele sabia, por ele não se prostrar, a Bíblia diz que se levanta um dos seus oficiais, que era Amã. E este homem, querido, era o inimigo de Israel. A Bíblia diz e dá um título para ele: Amã, inimigo dos judeus. Amã, inimigo dos judeus. Esse Amã tipifica o nosso inimigo. E deixa eu falar uma coisa para você, querido. Inimigo é diferente de adversário. Eu posso ter um adversário, amém, querido? Eu posso jogar qualquer coisa. Vou jogar um xadrez, e naquele momento eu tenho um adversário, não tenho um inimigo, amém, querido? Eu tenho um adversário. Nós não estamos falando de adversário, nós estamos falando de um inimigo. E o que eu quero dizer para você é que a igreja do Senhor, o povo de Deus, ele não só tem um adversário, ele tem um inimigo que se chama Satanás. A Bíblia diz que Amã tipificava ele. Por quê? Porque quando Amã passou, porque Amã se tornou chefe de todos os oficiais. Naquela época cada rei tinha aproximadamente 7 oficiais à sua disposição, fora os conselheiros, e Amã, ele foi separado pelo rei Assuero para ser o chefe de todos eles. E a Bíblia diz então aqui que o rei Assuero, se você olhar no versículo de número 10, a Bíblia diz, considerando as palavras que ouvira, o rei tirou o seu anel do dedo e entregou a Amã, o inimigo dos judeus. Querido, quando a gente pensa que nós já estamos cheios de problemas, nós podemos observar outras coisas. Parece que muitas vezes o nosso inimigo ainda é promovido. Aquele inimigo que no começo parecia pequeno, aquele inimigo que parecia não ter muito poder, parece que quando nós não estamos conseguindo resolver o problema, parece que ele vai crescendo, parece que ele vai sendo promovido. E nesse caso aqui, Amã, ele é escolhido para ser chefe. E mais do que isso, versículo 10, a Bíblia diz que o rei Assuero tira do seu próprio dedo o anel e dá para ele. Naquela época não era diferente de hoje. Hoje eu e você, quando nós vamos assinar no documento, nós usamos a nossa assinatura. Mas naquela época, quando o rei, ele iria dar a sua palavra, a sua assinatura, na verdade era o anel dele, que era chamado anel de selar. Tinha uma imagem no anel, e quando carimbava aquele anel já era. Selou o anel, já era. Aquilo se tornava algo oficial. E Amã recebe das mãos do rei o anel que lhe dá autoridade. E você sabe que hoje eu estava olhando essa palavra, e eu falei, Deus, isso tem tudo a ver com o nosso inimigo. Porque o nosso inimigo também tem um anel na sua mão. O nosso inimigo também. Deus tem deixado o inimigo muitas vezes agir com a autoridade de Deus, porque o inimigo não pode fazer nada sem a autoridade de Deus. Amém, queridos? Nada acontece na sua vida sem a permissão de Deus. Mesmo quando o inimigo pode tocar em você. E isso é bíblico. Porque quando você olha a história de Jó, você vai ver que o inimigo teve uma autorização de Deus para tocar em Jó. Sem autorização ele não podia tocar. Mas o que eu quero dizer é que todas as vezes que Deus autoriza é porque existe um propósito. E o propósito de Deus nunca é visando o nosso mal, muito pelo contrário. Existem coisas que devem estar acontecendo na sua vida que você pode não estar entendendo,
mas no final Deus fará você entender e você vai sair glorificando o nome do Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus, queridos. Então agora aqui aquilo que era pequenininho começou a se tornar grande. E eu quero compartilhar com você coisas poderosas sobre a importância de nós termos inimigos nas nossas vidas. Amã, o inimigo dos judeus, agora, porque ele está saindo, ele tem livre acesso sobre a cidade, sobre as províncias, sobre todos os lugares. Um dia ele saindo ali perto da porta do palácio, todo mundo que via Amã se prostrava, e ele viu um homem que era Mardoqueu, que era o pai adotivo de Esther. Ele não se dobrou, ele fez indiferença, e as pessoas questionavam: por que você é doido, você não vai se prostrar diante de Amã? Deixa eu falar uma coisa para você, querido, tudo que o inimigo quer é que os filhos de Deus se prostrem diante dele. Essa é a vontade. E sabe o que Mardoqueu falava? Ele falava: não, porque eu sou judeu. Tudo que ele fazia era: eu sou judeu. E por que ele dizia que era judeu? Porque o judeu, ele tinha os 10 mandamentos no seu coração, e ele sabia que ele não podia se prostrar a não ser perante o Senhor, como nós. Então o inimigo, o desejo dele é fazer com que homens se prostrem diante dele. O desejo do inimigo era que Jesus se prostrasse diante dele. Por isso um dia ele olha e diz o que? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas Mardoqueu agora não se prostra, e agora as pessoas começam a falar com Amã, que fica furioso e vai até o rei pedir ordem para o rei, para poder matar os judeus. E como o rei Assuero não sabia que a sua própria rainha, a sua noiva, ela era judia, ele deu autorização para ele matar. Olha que situação difícil. Agora, você pode imaginar a situação de Esther? A rainha Esther, agora ela tem um papel fundamental na história. O papel de Esther é salvar os judeus. O papel de Esther agora é levar esse clamor diante do rei e mudar essa situação. Mas naquela época, não era como hoje, que alguém dá a palavra e ele pode voltar atrás. Uma vez que o rei deu a sua palavra, está dado. Ele não pode voltar atrás. Alguém falou? Não? Então a primeira coisa, eu quero compartilhar alguma coisa com você aqui essa noite. Eu quero compartilhar algumas chaves para que nós possamos vencer esses inimigos que se levantam na nossa vida. E nós podemos glorificar a Deus. Querido, glorificar a Deus quando tudo está bem é muito fácil. Deus quer que nós chegamos num nível de glórias. Deus quer que nós chegamos num nível de glorificar o nome dEle quando tudo está de ponta cabeça. Quando o seu marido quer ir embora de casa, sua esposa está querendo se separar de você, quando seu filho está ali no meio das drogas, você tem orado anos e não tem conseguido, quando sua conta está no vermelho, você não consegue sair daquele buraco. É neste momento que Deus quer falar assim: ó, eu quero levantar, quero provar se você é fiel, se você reconhece que eu sou o Senhor da sua vida. Mesmo quando tem um inimigo atrás nos espetando, tentando nos humilhar, tentando acabar conosco. Quero compartilhar algumas chaves. A primeira delas, escute o que eu vou falar para você. Todas as vezes que Deus quiser te exaltar, Deus vai introduzir um inimigo na sua vida. Diga glória a Deus. Diga assim: todas as vezes que Deus quiser me exaltar, Ele vai introduzir um inimigo na minha vida. Deixa eu contar uma história para você se lembrar melhor. Você lembra da história de Davi? A Bíblia diz que um dia o Senhor fala com Samuel e diz assim: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque lá eu escolhi para mim o futuro rei de Israel. Pega o chifre, enche ele de azeite, e a Bíblia diz que ele coloca azeite sobre o chifre e vai até a casa de Jessé. Jessé começa a mostrar todos os filhos que ele tem. Ele diz: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Cadê? Acabou todos os seus filhos? Ele falou: não, tem mais um que está pastoreando as ovelhas, chama ele lá.
ninguém vai sentar para comer enquanto ele não chegar. E aí Davi chega. A Bíblia diz que quando Davi chega, Samuel pega aquele chifre e derrama o azeite sobre a cabeça dele. Aí já está algo tão profundo e tão profético. Quando Saul foi consagrado rei, Saul foi consagrado com um vaso de barro. Quando Davi é consagrado, ele é consagrado com um chifre de carneiro. Há uma diferença, o vaso ele é feito pelas mãos do homem, é escolha humana, mas o chifre é feito pelas mãos de Deus, é escolha de Deus. Deus tinha escolhido a Davi e disse: agora eu vou levantar um rei segundo o meu coração. Mas Davi, assim que foi ungido, ele se assentou no trono de Israel, sim ou não? Não. Passou anos sem que Davi sentasse ali no trono, mas Deus já sabia quem ia ser Davi. E o que eu quero dizer para você é que Deus, quando olha para você, Deus está vendo coisas que outros homens ainda não viram. Deus já está olhando o seu futuro, Deus está olhando lá na frente, Deus sabe o que você vai passar, Deus sabe o inimigo que você vai enfrentar. Mas como eu estou usando a história de Davi agora, eu quero falar uma coisa para você. Eu creio que um dia, Davi chega, logo pela manhã, eu imagino Deus olhando para Davi e falando assim: Davi, seu dia chegou, se prepara, porque o seu dia chegou. Davi não sabia de nada, seu pai chama ele e diz assim: olha, você vai levar essa marmitinha lá para os seus irmãos que estão lá no meio da batalha, vai lá e leva. Davi não está sabendo de nada, ele já tem um óleo, querido, sobre a vida dele, ele já é escolhido do Senhor, ele tudo está bem na vida de Davi, mas aquele dia era o dia que Deus queria começar a exaltar Davi diante de todo o povo. Aí você conhece a história. Davi chega lá no campo de batalha e escuta uma grande oportunidade. Ele escuta lá: olha, aquele é o Golias de Gate, aquele é o gigante que tem afrontado Israel, e aquele que vencer Golias, o rei vai dar isenção de impostos na casa do seu pai, o rei vai dar sua filha em casamento. Davi ouve assim e fala: o quê? Tudo isso? Eu vou enfrentar esse gigante aí. Sabe por quê, querido? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando chega o dia de Deus começar a te exaltar, Deus sempre sai às compras de um gigante para você. Posso ouvir um amém? Sabe por quê? Quem seria Davi sem Golias de Gate na sua vida? Quem seria Davi? Quando Deus começou a querer exaltar Davi, Deus vai lá e escolhe um inimigo para Davi. Eu vou colocar um inimigo na sua vida, e esse inimigo não é pequeno não, esse inimigo é grande. Sabe por quê, querido? Deixa eu falar uma coisa para você. Porque para homens grandes tem lutas grandes também, porque a Bíblia diz que quem é muito é dado, muito será cobrado. Deus sai às compras agora e vai atrás de um inimigo. Segunda coisa, deixa eu falar uma coisa: o tamanho do seu inimigo, ele é uma dica para a sua vida, do tamanho que Deus tem para o seu destino. Diga amém, querido. Diga glória a Deus. O tamanho do seu inimigo, seja se for gigante, acredite, querido, é porque a luta, porque a vitória também é grande. Eu não sei o que você está passando, mas você tem que crer. Você tem que crer. Sabe por quê? Porque o tamanho do seu gigante é o tamanho de como Deus vai começar a te exaltar. É o tamanho da sua... Está completamente ligado ao tamanho da vitória que Deus vai dar para você. Porque você sabe, a Bíblia, quem era Davi perto do gigante Golias, querido? Deus pega o maior e Deus coloca o menor para vencer o maior. E é aí que está a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta quando o menor destrói o maior. Nós lutamos, querido, não é contra a carne e o sangue não. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades. Nós lutamos contra seres milenares. E sabe quando a glória de Deus se manifesta? Quando nós, pequenos vasos de barro,
conseguimos destruir aquele que era maior. Quando veio Golias, pequeno Davi diz: essa é a oportunidade. Enquanto estava todo mundo morrendo de medo, Davi diz: oh, glória a Deus! É um inimigo grande? Que bom, porque a queda dele também vai ser grande. A queda do seu inimigo vai ser grande também, meu irmão, e a tua vitória também vai ser grande. Seja qual for o problema que você está vivendo, querido, deixa eu falar, se Deus fez na vida de Davi, por que não vai fazer na sua vida? Aí você pode falar: olha, eu não sou Davi, mas o meu problema está do tamanho do Golias. Deus conhece as suas limitações, querido, e se Ele trouxe esse Golias, é porque Ele sabe que você pode vencer esse Golias. Quando Deus trouxe Davi diante de Golias, Ele sabia que Davi podia vencer Golias. Como você pode vencer Golias, querido? Você pode vencer Golias. Tem a ver com o tamanho, sabe por quê? Você imagina, você sabe o que aconteceu? Davi vai lá e mata Golias, e aí Davi é o quê? Exaltado perante Israel. A Bíblia diz que o povo começou a dançar e cantar, dizendo: Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. Milhares. Sabe o que isso significa, querido? Deus vai te exaltar na frente de todo mundo. De todo mundo. Hoje você está diante de luta, mas é porque o nome do Senhor será glorificado. Mas quando o nome do Senhor é glorificado, Deus também traz para a sua vida a exaltação. Agora vamos mudar um pouco o cenário. Davi agora vai lutar, ele chega lá e escuta lá, ali tem um inimigo de Israel, o nome dele é Golias. Quem é ele? É aquele anãozinho que está ali. E aí chega Davi e diz assim: o que você está querendo aí, rapaz? Vai embora, pá, bate, dá um chute, ele cai, pega a espada, corta a cabeça. Que glória que ele teve? Que glória que ele teve? Diante do anãozinho? Que glória que nós temos quando os problemas são pequenos, quando está tudo bem na nossa vida. Que glória que nós temos, que glória que Deus tem. Por isso que muitas vezes Deus traz grandes Golias diante de nós, porque quando nós derrotamos esses Golias, é que o nome do Senhor é glorificado, e é neste momento que Deus começa a nos exaltar, é nesse momento. Então o tamanho do seu inimigo vai te dar dica do tamanho do destino que Deus tem para você. Davi se tornou o maior rei de Israel. Mas tudo começou com o inimigo na sua vida. Por isso que eu digo assim, quando nós aceitamos a Jesus, eu tenho um pouco de medo de falar isso, porque aí se eu fizer apelo ninguém vem. Mas quando nós aceitamos a Jesus, querido, Jesus está te chamando para entrar no exército dele. Sabe o que ele fala? Pega seu escudo, sua espada, coloque seu capacete da salvação, suas sandálias do evangelho e se prepara para a luta. Se prepara para a luta. Mas é bom estar no exército de Deus, sabe por quê? Porque nós nos tornamos os bons soldados de Cristo. Terceira e última coisa. Quero falar um pouco mais de Esther. Esther agora, ela está diante daquela dificuldade. Agora, Esther agora precisa vencer o seu inimigo, Amã. Ela sabe quem é Amã, Mardoqueu conta, e agora ela sabe a trama de tudo que está acontecendo, sabe as ordens que foi dada de matar o povo dela, e agora ela precisa agir. Queridos, como eu disse, Esther é comparada com a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a rainha do Senhor. Nós temos um rei que se chama Jesus, amém, querido? Eita, rei lindo, que governa sobre todas as nações da terra. A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará. Você sabe que um dia quando eu escutei isso, eu entendi muito bem. Todo joelho se dobrará diante de Jesus. Um dia todo joelho terá que se dobrar.
Eu disse: Senhor, eu quero adiantar, eu já vou dobrar o meu agora, porque se eu não dobrar agora, um dia eu vou ter que dobrar forçado. Então já dobro agora com amor para o Senhor. Já me rendo. Está aqui, sem força nenhuma, Senhor, estou rendido a Ti. Não adianta endurecer, porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor dos Senhores. A Bíblia diz então que nós somos a sua rainha, a igreja é a rainha. A Bíblia diz, e olha que coisa maravilhosa, terceira chave para você vencer o seu inimigo. Esther, ela traz o seu inimigo entre ela e o rei. E o que eu quero falar para você nessa noite: não fique sozinho diante do teu inimigo, traga ele entre você e Deus. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Estão enfrentando problemas sozinhas, elas lutam sozinhas, não oram. Lembra que nós falamos aqui, orai constantemente. O que o Senhor está dizendo? Quando você for orar, fecha a porta do teu quarto, que o Pai que te vê em secreto te recompensará. Mas se eu não orar, como eu vou ter recompensa? Como que eu vou ver a recompensa de Deus? Esther agora, ela vai fazer algo tremendo, querido. O que Esther faz? A palavra do Senhor, ela começa a falar a estratégia de Esther. Nós não vamos ver, mas vai lá para o capítulo de número 5, querido. Vai para o capítulo número 5, projeta capítulo 5 aqui, versículo 1. Mas Esther agora, ela vai fazer algo poderoso. A Bíblia diz assim, olha: ok. Aleluia. 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 A Bíblia diz assim, ó: passaram 3 dias, Esther vestiu seus trajes de rainha e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica em frente ao salão do rei. Em frente ao salão do rei. Xerxes estava, que Xerxes é Assuero, tá? Assuero estava sentado em seu trono na grande sala real, de frente para a entrada principal. E quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela. Estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão em sinal de atenção. Então Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe indagou: o que é que tens, rainha Esther? Dize-me, pois, que desejas, e ainda que seja metade do meu reino te darei. Contudo, Esther lhe respondeu: se for do teu agrado, ó rei, venha hoje com Amã ao banquete que eu lhe preparei. Até aqui. Você sabe o que Esther faz para vencer seu inimigo? Ela diz: preciso pegar Amã. E aí a Bíblia diz que a primeira coisa que ela faz, ela vai lá no seu guarda-roupa, pega os seus trajes reais e veste os seus trajes reais. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Pega os seus trajes reais e entre na presença do teu rei. Depois que ela entra na presença do rei, que ela veste os trajes reais, ela vai na frente do rei. O rei olha ela e está com o seu cetro de ouro e estende para a rainha Esther, dizendo assim: rainha, entra na minha presença. E quando uma rainha está na presença do rei, querido, ele diz: pede o que você quiser e eu te darei tudo. O que Deus negou para você até hoje? Diga para mim. Que você pediu, que estava baseado na Bíblia, que Deus deixou de te dar, e Deus deixou de me dar. Quando nós vestimos as nossas vestes reais e entramos na presença dEle, Ele não consegue falar não para nós. Ela vai lá e fala: agora eu preciso colocar o meu inimigo no meio de mim e do rei. E aí sabe o que ela faz? Ela não fica falando muita coisa, ela fala assim: olha, eu vou preparar algo para o meu rei. E a Bíblia diz que ela prepara um banquete. Sabe por quê, querido? Deus já nos deu essa receita no Salmo 23. Prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Quando o inimigo vê que você está sentado na mesa com o teu rei, o teu Senhor, ele sabe que é derrota na certa. Ele sabe que é derrota na certa. Aquela mulher, ela vai lá e coloca as suas vestes reais.
Deixa eu fazer uma pergunta para você: se a sua vida dependesse, se o seu problema, o problema que você está enfrentando hoje, dependesse de algo que você fosse oferecer para o rei, um banquete que você fosse oferecer para o rei, o que você ofereceria para o rei? Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes nós queremos ser Esther e queremos oferecer McDonald's para Deus. Nós estamos diante de uma luta, há pessoas dependendo de nós. Nós precisamos conquistar a nossa bênção. Sabe o que a Esther fez? A Bíblia diz que ela fez um banquete para o rei. E muitas vezes nós entramos na presença do rei e falamos assim: rei, eu tenho um McDonald's para você. Ah, não, o Senhor é rei, então eu tenho Burger King, o hambúrguer do rei. Quando Deus quer um banquete, ela traz aquele homem, o inimigo dos judeus, para o meio do rei dela. Deixa eu falar uma coisa para você: quando você entra na presença dele, quando você entra na porta, dentro do teu quarto, fecha a porta, os anjos vêm com as vestes de justiça, vira aí, varão, e coloca sobre você. E aí, quando você dobra o joelho, o teu rei já está com um cetro de ouro estendido para você. Ele diz: pede o que quiseres e te darei até metade do meu reino. Pede. Ela se cala ali na hora. Sabe por que ela se cala? Ela diz: Senhor, eu não vim pedir, eu vim dar. Tudo que eu quero é que você aceite o meu convite. Tem algo que eu preparei para ti, rei. Eu preparei para ti, e eu quero que o inimigo também venha junto. Traga o seu inimigo, para ele ver o que você preparou para o seu rei. Porque quando o seu rei começar a ser exaltado, o seu inimigo começa a ser destruído. Minha irmã, meu irmão, sabe o que ela decidiu? Ela decidiu fazer com que o seu inimigo ficasse observando agora ela adorar o Senhor, o seu Senhor. Você conhece a história. Por 2 vezes ela oferece algo ao rei. E quando ela ofereceu algo ao rei, ela disse: pede-me o que você quiser. Agora ela vai pedir a cabeça de Amã. Ela diz: eu quero a cabeça do meu inimigo, porque ele quer matar o meu povo. Eu sou judia. E aí ela se abre, ela confessa. Ela não aguenta, ela chega diante do rei, abre o seu coração e diga: rei, eu sou isso. Sabe qual é o nosso problema? Sabe por que muitas vezes o inimigo tem vantagem sobre a nossa vida? Porque nós não abrimos a boca para confessar para Deus quem nós somos. Ela agora não esconde mais nada. Ela diz: eu sou judia. Como que eu posso estar feliz se este homem, ele quer acabar com o meu povo? Ele sabe, querido, que ela também teria que morrer, porque ela era judia. Você é a menina dos olhos de Deus, querido. O inimigo tem uma limitação para tocar na sua vida e na minha vida. Existe uma autoridade limitada para o inimigo tocar em mim, tocar em você. Porque isso foi dado a ele, essa autoridade, quando o homem deu a ele o poder lá no jardim do Éden. Ele agora estava com o poder, você sabe disso. Existe uma autoridade sobre o inimigo, mas a autoridade dele é limitada. E existe agora, o rei não pode tirar essa autoridade, simplesmente tirar a autoridade. Deus não pode chegar para o inimigo agora e falar assim: ô inimigo, você não tem poder mais sobre a humanidade, você não vai poder agora matar, roubar e destruir. Você não pode, Deus não pode fazer isso. Mas sabe o que Deus faz? Deus faz como o rei. O rei disse: eu já dei a minha palavra. Então faz o seguinte, Rainha Esther, comece a equipar todo o povo. Eu vou dar armamento, eu vou dar o que vocês precisarem, todas as ferramentas que vocês precisarem para vencer este homem, eu vou dar na mão de vocês. E o que Deus faz conosco hoje, minha igreja, eu te dou o poder para pisar sobre serpentes e escorpiões,
Eu dou poder para curar enfermidades. Eu te dou poder, eu te dou poder, eu te dou poder. E as portas do inferno não vai resistir sobre a minha igreja. Não vai resistir. Ele deu poder, Ele não tirou a autoridade do inimigo, e Ele deu poder para a igreja. Agora vai e vence ele. Vai e vence ele. Nós precisamos sim do inimigo, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Muitas vezes nós queremos ficar confortáveis. Eu não quero problema, está tudo certo. E aí você pode ver, quando tudo está 100% na sua vida, sua vida de oração muda, sua frequência na igreja muda, a sua paixão pelo rei muda. Sabe por quê? Porque Vasti estava confortável. Se você olhar o comecinho do livro de Esther, você vai ver que Esther estava dando um banquete para as mulheres lá. Ela estava na sua própria festa. Ela não queria a festa do rei, ela estava na sua própria festa. E quando está tudo 100%, tudo bem na nossa vida, sem problema nenhum, nós começamos a adquirir festas na nossa vida, e começamos a deixar o rei de lado. O rei já não faz parte daquela festa. Agora deixa eu falar uma coisa para você, para nós adorarmos. Levante, fique em pé. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está com um inimigo, e esse inimigo tem tirado o seu sono, a sua paz, se esse inimigo que está aí na sua vida tem te perturbado, eu quero convidar você a fazer o que a rainha Esther fez. Sabe o que a rainha Esther fez? Ela preparou algo para o Senhor dela. Ela preparou um banquete para o rei. Nós temos esse poder de prepararmos um banquete para o rei. Quando nós adoramos, nós preparamos um banquete para o rei. Quando nós oramos, nós preparamos um banquete para o rei.